No encontro passado, nós falamos da diferença entre homem e mulher, mas no plano físico, somático, poderíamos dizer assim, animal. Tá? Então, para vocês terem ideia, aqueles que não estavam aqui na formação passada, vocês terem ideia do que é que nós estamos planejando aqui colocar, né? Nós estamos construindo um edifício. Esse edifício tem 3 andares. O ser humano poderia ser comparado a um edifício com 3 andares. O plano da base é o plano físico, somático. Nós somos animais. Mas existe uma parte de nós que a gente poderia chamar de alma material, né? Que se chama de psique, ou seja, aquela parte psíquica, o psiquismo humano, que seria um segundo andar. É onde está o nosso mundo afetivo, né? Onde está a nossa afetividade, é aquilo que os psicólogos costumam tratar, né? Mas existe um terceiro andar ainda, que é o pneuma, o espírito, né? Que seria a alma espiritual. A alma propriamente espiritual, que é aquele lugar no homem onde o próprio Deus habita. Ela é uma abertura para a presença do divino dentro de nós. Então poderíamos pensar essa realidade como se fossem círculos concêntricos, né? Aquele círculo mais exterior, mais visível de nós é a parte somática, física, né? Soma em grego quer dizer corpo. Então, essa parte que é importante, porque afinal das contas nós somos animais. Então, na aula passada nós ficamos mais nessa parte física. A diferenciação entre o homem e a mulher nessa realidade física. E é por que nós partimos dessa realidade física? Por uma razão muito simples, porque ela é a mais visível, ela é mais óbvia, não é? Ela não é a mais profunda, ela não é a mais importante, mas ela é a mais visível, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, existe uma tendência no mundo atual de negar o óbvio, né? Tentar negar aquilo que é a diferença evidente entre homem e mulher. Deus criou homem e mulher diferentes. Quando eu falo diferente, eu não estou falando que um é melhor do que o outro, eu não estou fazendo comparações, eu só estou dizendo que há uma diversidade. Essa diversidade entre homem e mulher foi querida por Deus. E a primeira coisa que a gente pode constatar nessa diversidade querida por Deus é a diversidade física, não é? Ficamos só numa parte mais animal. Algumas pessoas, talvez na palestra passada, tenham se sentido um pouco desconfortáveis com a forma como o padre estava falando. Dizia, padre, o padre está parecendo um cientista, né? Alguma coisa assim, muito físico. Nós falamos da diferença entre o animal homem, macho, e o animal fêmea, mulher. Nós vimos que nós somos mamíferos. E uma fêmea mamífera, ela tem uma constituição física de tal forma que é ela quem engravida, né? Porque afinal das contas o homem é vivíparo, né? Ou seja, leva a criança na barriga, no útero, né? Nós não somos ovíparos, mulher não põe ovo, né? Então, isso significa uma fragilidade física para a mulher. A mulher também está mais ligada à criança pelo fato de ter de amamentar, etc. e tal. O homem já tem uma robustez e uma capacidade, né, física para proteger a sua fêmea e a prole, etc. Todo esse tipo de discurso foi aquilo que nós fizemos no nosso encontro passado. É evidente, nós estamos no nível mais externo. Então, se você sentiu que estava alguma coisa incompleta, que estava faltando alguma coisa, que o padre estava falando das coisas, mas as coisas não estavam caindo bem, então você tem uma boa intuição. É isso mesmo, está faltando muita coisa. Por quê? Porque nós estamos falando só do nível somático. É daquilo que nós partimos. Nós gostaríamos agora de ir mergulhando aos poucos e começarmos a olhar para os outros níveis. Mas se a gente não parte desse nível somático, a gente tem uma tendência de esquecer, não é?
que essas coisas que nós vamos falar não são criações da minha cabeça, mas são criações de Deus. Entendeu? Por quê? Porque o movimento feminista radical, tá? Atenção, nós não somos contra o feminismo. O feminismo quer dizer o quê? É um movimento de, digamos assim, reconhecimentos dos direitos femininos, dos direitos da mulher. Por exemplo, a mulher pode votar, a mulher é cidadã, não é? A mulher pode concorrer em eleições. Nós não somos contra nada disso. Tá? Mas nós somos contra o feminismo radical, que tem se manifestado o grande inimigo da mulher, porque é o grande inimigo da criação, o grande inimigo daquilo que Deus fez. Ou seja, as mulheres estão se masculinizando, as mulheres estão de alguma forma tomando características que são do homem, ao invés de a mulher se reconciliar com o seu próprio feminino, não é? A mulher não precisa ser masculinizada. Uma das coisas, por exemplo, que nós vimos, né, na aula passada é essa questão do relacionamento entre o homem e a mulher no sexo. Ora, se você for olhar para um macho, vejam gente, eu estou somente naquele nível mais animal, tá bom? Não estou dizendo que isso daqui é o ideal, não. Isso aqui é o nível animal. Se a gente for olhar, o macho mamífero, ele tem um descompromisso na relação sexual. Ele tem a relação sexual com mais frequência, ele tem vontade de ter relações sexuais mais frequentemente, e ele tem a relação sexual sem nenhum problema. Enquanto a fêmea mamífera, ela sabe que as consequências vão ficar com ela. Não é? Nesse aspas, movimento de liberação da mulher, o que é que se procura? Se procura liberar a mulher de quê? De sua feminilidade. Não é? Ou seja, filho é coisa ruim. Filho tira a liberdade da mulher. A mulher tem que ser capaz de fazer o que o homem faz. Ter sexo sem querer pagar as consequências. Haja camisinha, haja liberação sexual. Pode fazer sexo quanto quiserem, isso vai nos fazer felizes. O que é que isso tem acontecido? Tem acontecido uma destruição da mulher. A mulher está se destruindo. Por quê? Porque ela, se essa coisa de sexo desregrado é ruim para o homem, para o macho, para a fêmea muito mais. Está entendendo? Estas não são as razões mais profundas que nós temos para ver a diferença entre homem e mulher. Não é isso o mais profundo, mas nós partimos dessa realidade mais visível. Por quê? Porque existe uma tendência do movimento feminista de negar a diferença entre homem e mulher, mesmo que essa diferença seja visível, palpável, salte aos olhos. Está entendendo? Se você chega e diz para uma feminista radical que o homem tende a ter mais força física do que a mulher, ela diz, não. Aí ela vai e cita o exemplo de um halterofilista lá nos Estados Unidos, que a mulher tem força e tem mais força do que o fracote do padre Paulo Ricardo. Né? Mas não é isso que nós estamos falando, gente. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de uma diferença que foi querida por Deus. Né? É evidente que existem mulheres mais fortes do que homens. Né? E homens mais fracos do que mulheres fisicamente. Não estou negando que exista essa possibilidade. Estou dizendo que o físico já marca uma diferença. Então, a diferença entre homem e mulher não é uma criação cultural. A diferença entre homem e mulher é um desejo de Deus. E esta revolta contra Deus, que quer fazer com que o homem e a mulher, a ferro e fogo, sejam iguais, é que é algo que não funciona. Né? Essa revolta de querer igualar os dois a ferro e fogo. Igualar, que eu digo aqui, é o seguinte: a tendência no movimento feminista foi começar a igualar no nível de direitos. Só que passou dos limites. Você, por exemplo, tem o direito de votar. Ok? Você tem o direito de votar. Agora, você tem direitos que o seu futuro marido
não tem. E tem deveres que ele também não tem. Então, todos os direitos do homem são todos os direitos da mulher, e todos os direitos da mulher são todos os direitos do homem? Não. Por exemplo, o homem não tem o direito de ficar grávido. E, portanto, também não tem o dever de ficar grávido. Todo direito comporta um dever, né? Não é isso? Ou seja, a mulher que fica grávida, ela tem o direito de ficar grávida, mas ela tem também o dever de ser mãe. Não é isso? Uma vez que ficou grávida. Aquilo comporta um dever para ela. Então, o homem não fica grávido, portanto não é com ele essa história, embora ele tenha o dever de ser pai, de ser provedor, de dar carinho, de dar afeto, dar proteção para a família que ele constituiu, e assim por diante. Ou seja, existem diferenças de papéis, não é? Diferença de papéis entre o homem e a mulher. Bom, saímos desse nível somático. Passamos para um nível mais, poderíamos dizer, menos visível, poderíamos dizer mais espiritual, embora nós não estejamos ainda no nível do espírito. O que nós vamos falar hoje é ainda no nível da alma material. Nós temos uma alma material, tá? Existe uma alma material, algo que está ligado à materialidade do nosso corpo, a psique, o nosso mundo afetivo. O nosso mundo afetivo ainda não é o nosso mundo espiritual. Ele ainda está bastante raso, tá? Ainda não mergulhamos em profundidade, porque o mundo profundo realmente é o mundo do espiritual. E o que é que nós vemos no mundo afetivo entre o homem e a mulher? Primeira coisa, vamos começar do óbvio, né? É até piadinha entre nós, né? Isso é que a mulher está sempre querendo discutir a relação. A mulher está sempre, né, querendo colocar problemas onde não existem. Para o homem as coisas são tão simples, né? Para o homem as coisas são tão evidentes, são tão óbvias, são tão práticas, fáceis de resolver, enquanto a mulher tem sempre um problema, né? O homem toma uma decisão e a mulher diz: você não gosta de mim. Mas que não gosta de você, mulher, não tem nada a ver. O negócio aqui é muito prático, né? Então, vamos supor, ela vai ao cabeleireiro e ele esquece de dizer: olha o seu cabelo como está bonito, né? Alguma coisa assim, de olhar para como ela está, já fica chateado. Ele pode comprar roupa nova, ir ao barbeiro, fazer o que quiser, se ela não notar ou não disser, geralmente ela nota, mas se ela não notar ou não disser, ele também não se importa, né? Então, existem essas diferenças, dá para notar que existem essas diferenças. Aí você vai dizer: essas diferenças são culturais. Não, essas diferenças não são culturais, essas diferenças estão marcadas no próprio ser da mulher e no próprio ser do homem. Eu não estou aqui, não desejo, né, fazer aqui aula a respeito da fisiologia masculina e feminina, porque não é aquilo que nós queremos, tá? Mas podemos abrir aqui umas janelas para que algum cientista um dia venha nos explicar onde é que está tudo isso, qual é a diferença, porque aqui, qual é a diferença de um homem ter testosterona, a mulher ter progesterona, o que é que isso influencia no funcionamento do cérebro, o que é que geneticamente tem de diferente, porque de fato as coisas funcionam de forma diferente. Por exemplo, parece-me, estou aberto a que qualquer cientista levante a mão e diga: não é assim, entendeu? Parece, isso aqui é só o ponto de partida que é indiferente. Parece-me que existe uma diferença no funcionamento do cérebro do homem e da mulher. Em que sentido? Vocês sabem que existem áreas de especialização no cérebro. É evidente que essa história de áreas de especialização do cérebro não é um caso assim fechado, líquido e certo, porque nós sabemos que quando existem lesões no cérebro, não é? Aquelas lesões fazem com que uma série de funções parem de existir, mas algumas outras partes do cérebro são capazes de aprender aquelas funções e a pessoa volta a funcionar outra vez.
Né? É estranho isso no ser humano, existe uma migração das funções cerebrais para outra parte do cérebro. Só que existe, parece-me que os cientistas chegaram a essa conclusão, que realmente existe uma especialização das áreas. Aqui, essa parte que fica atrás da nossa testa é chamada de lobo frontal. Né? Isso aqui é a fronte, a testa. Esta área, lobo frontal, ela parece que está se especializando, ela se especializou em afetividade, é o mundo afetivo. Então tudo indica, por aquilo que a gente vê, que nas mulheres esse negócio funciona melhor. Né? Vejam, não é que os homens não tenham emoções, eles as têm. Os homens têm emoções, mas a maior parte dos homens não sabe que tem. Porque o mundo emocional, ele nasce no nosso cérebro mais primitivo, que está aqui na base do cérebro, lá dentro. Se você pensar o centro da cabeça, né? Lá dentro, como se fosse o centro da Terra, né? O núcleo. Lá no núcleo da cabeça, lá naquela base, está a parte mais primitiva do nosso cérebro, que é a parte, digamos assim, que a gente poderia chamar que é o réptil, né? É o cérebro que os répteis também têm. Tá? Então essa parte de réptil é uma parte que sente a ira, né? É a parte que tem essas emoções fortes, medo, etc., reações. Só que quando você sente a emoção, é essa parte mais primitiva e animal que está sentindo. Se você não passar uma mensagem, se não sair uma mensagem daqui para o lobo frontal, você não sabe que você está tendo aquela emoção. Isso é interessante. Isso nós sabemos por pessoas que, por exemplo, sofrem algum acidente, perdem uma parte do lobo frontal e de repente elas têm emoções, mas não sabem que têm as emoções. Choram, não sabem por que estão chorando. Ficam irritadas, mas não têm noção de que ficaram irritadas. Não sabem o que fazer com as suas emoções, está entendendo? Então, esta ligação entre as emoções e o lobo frontal faz com que a gente possa saber da nossa afetividade. Ah, eu estou triste. Parece uma coisa tão simples para nós, mas não é tão simples assim. Vejam, eu trabalhei durante 15 anos em seminário. Uma das missões mais importantes que eu tinha dentro do seminário era de ensinar para aqueles rapazes, né, porque os candidatos ao sacerdócio são todos do sexo masculino, ensinar para aqueles rapazes que eles tinham um mundo emocional. Parece uma coisa de maluco, mas falando isso para as mulheres não entendem. Mas, por exemplo, a maior parte dos rapazes fica triste e não sabe que está triste. Por exemplo, quantas vezes no seminário eu tinha que chamar o rapaz e dizer: por que é que você está triste? Ele disse: não estou triste. Não, você está triste e já faz uma semana, né? Olha as suas reações assim, e você vai descrevendo as reações dele, aí ele se dá conta de que ele está triste. E aí ele começa a aprender a observar o seu mundo interior. Isso pode ser desenvolvido, né, nos homens. Os homens podem desenvolver isso também. Mas para as mulheres é algo mais espontâneo, mais natural. Estão entendendo? Então, qual é a causa física disso? Eu não sou cientista para saber disso, eu estou aqui meio que repetindo como papagaio alguns dados científicos para vocês, sem que eu tenha muita segurança nesses dados científicos, porque não é a minha área. Tá? Mas nós estamos construindo um prédio, então a gente precisa um pouco ver, né, nessas áreas que não são propriamente nossas. A minha área é quando eu chegar no terceiro andar. Né? Mas para a gente chegar no terceiro andar, nós temos que ter essas duas áreas anteriores aqui. Então, vejam só. O lobo frontal, essa inteligência emocional, é algo que as mulheres têm de forma um pouco mais espontânea.
elas são capazes, com mais facilidade, de saber o que elas estão sentindo, de ler na fisionomia, no jeito de falar, aquilo que o outro está sentindo, e de resolver os problemas afetivos, tá? Isto é uma facilidade da mulher. Portanto, as mulheres, elas têm uma facilidade maior do que os homens de lidar com pessoas, né? Pessoas. Só que isto, que é o lado positivo, tem também sua contraindicação. Por causa do pecado original, a gente sabe que a gente não está muito bem. Né? Então essas faculdades que nós temos, nós somos capazes de usá-las contra o projeto de Deus e até somos capazes de nos destruir com isso. Então, é exatamente esta facilidade de contato com o mundo afetivo que faz com que a mulher, por exemplo, se deprima, fique ansiosa, insegura, síndrome de pânico, etc. e tal, e tenha uma propensão maior para transformar o mundo afetivo em algo complicado e patológico. Atenção, eu não estou dizendo que os homens não têm doenças mentais, porque os homens as têm. Mas eles têm geralmente, de uma forma geral, os homens têm problemas mentais por outra razão. É exatamente porque eles fogem do mundo afetivo que termina dando problema também. Tá? Então esse negócio é um equilíbrio em cima do fio de uma navalha. Onde se você exagera e vive excessivamente mergulhado no mundo afetivo, como as mulheres costumam estar, você termina complicando aquilo que é muito fácil e a sua vida pode se tornar bastante complexa. Então, é um dom que pode se transformar numa maldição se for mal utilizado. Está entendendo? Por outro lado, os homens, né, de uma forma geral, têm um desenvolvimento maior numa outra área do cérebro, que são os lobos temporais. Lobos temporal, têmporas são ouvido, orelha aqui, né? Essa área. A têmpora é aqui em cima. Têmpora é essa parte onde o Padre Paulo tem cabelo. Aqui do lado, né? Então, o lobo temporal, ele é especializado em organizar as coisas. Ele é especializado em objetos. Ele é especializado em contas matemáticas. Então você vê um menino, você dá uma caixa de carrinhos para ele, e ele vai e organiza todos os carrinhos como se fosse um estacionamento. Olha, o cérebro, ele faz isso espontaneamente. O cérebro do menino vai e começa a organizar os carrinhos, ele passa um tempão montando aquele negócio lá, né? Todo enfileirado, em quadradinho, etc e tal. Depois ele vem com cabo de vassoura e pá, espatifa tudo. E joga tudo pelos ares. Não é? Eu vejo, por exemplo, quando eu era criança, não é? Eu pegava as bonecas da minha irmã, não é? E despedaçava. Cortava o cabelo, furava o olho, amputava o braço. Fazia, né, um piseiro com as bonecas da minha irmã. Por quê? Porque o homem tem uma tendência de não lidar com pessoas. Ele tem a tendência de coisificar as pessoas. Então, a mulher tem a tendência de lidar com pessoa. Então você dá uma boneca para uma menina e ela diz, olha, ela está com fome. Ela está com frio, ela está chorando. Você dá uma boneca para o menino, ele pega a boneca pelos pés como se fosse um porrete e mete na cabeça da irmã. Entendeu? Porque aquela boneca não é uma pessoa, é uma coisa. Entendeu? E ele vai tratar aquilo como coisa. Você dá um carrinho, é uma coisa. Uma bola é uma coisa. Uma boneca é uma coisa. Mesmo que você dê soldadinho de chumbo para o menino, ele vai continuar tratando aquilo como coisa.
tá? Por quê? Porque é a tendência do homem de organizar o mundo externo. O homem é como se ele estivesse meio que condenado a uma certa exterioridade, por assim dizer, né? Ele quer organizar o mundo externo. Então, eu já vi cenas, né, de uma casa onde só moravam mulheres e queimou uma lâmpada. Eu vi essa cena com os meus próprios olhos, né? 3 mulheres olhando para uma lâmpada no teto e dizendo: e agora? Né? É evidente que se você desenvolve um senso prático, você supera isso, entendeu? Mas essa coisa de ficar olhando para a lâmpada e dizer: e agora? Né? É por quê? Porque a mulher tem muita prática de resolver os problemas afetivos. Coloque uma criança para ela educar, um problema afetivo para resolver, para ela parece mais fácil. Enquanto para o homem, o mundo afetivo é um mundo que ele quer sair correndo. Ele não quer falar disso. A pior coisa que você faz com seu namorado é que vamos discutir a relação. Pronto, ele quer sair correndo desse negócio. Entende? Para ele o negócio é muito mais simples. É a bola no futebol, é o carro, né? É o dinheiro, é a organização, são os fios elétricos, é a lâmpada, é o prédio, né? Para um homem resolver isso daí em 2 tempos. Vamos lá, pega uma escada, troca a lâmpada, vai no supermercado, compra a lâmpada, vai lá, troca a lâmpada, acabou. Isso não tem problema nenhum. Um dos participantes aqui lembrando que na Bíblia diz que quando as 2 Marias iam para o sepulcro, elas iam preocupadas, quem vai rolar a pedra, né? Elas iam preocupadas com um fato prático. Para elas não era preocupação nenhuma o que elas iam fazer com Jesus, o corpo de Jesus, porque ali era a pessoa, né? Elas iam lidar com a pessoa, mas a pedra era difícil de rolar, né? Então vejam só, essa realidade de que o mundo prático é mais fácil para o homem, tem o seu lado, né, bastante vantajoso. Então, por exemplo, para o homem, o trabalho, o mundo do trabalho é um mundo de realização. É muito mais comum você encontrar um homem com talento empresarial do que uma mulher com talento empresarial. As mulheres que vivem no mundo do trabalho, elas se dão bem, a maior parte, quando estão lidando com pessoas no mundo do trabalho. Então, na escola, no departamento pessoal, né, serviço social, alguma coisa assim que você tenha que lidar com pessoas. Isso é tendência natural. Agora, isso que eu estou dizendo aqui para vocês não é absolutamente uma regra matemática. Você vai encontrar também mulheres que têm dificuldade de lidar com pessoas e vai encontrar homens que têm facilidade de lidar com pessoas. Tá? Só estou dizendo que é uma tendência geral. Essa tendência geral, ela foi criada por Deus, sem que Deus agora seja obrigado a seguir essa regra 100%. Existe uma certa liberdade também das pessoas. Mas vejam, o que é que eu estou querendo dizer com isso tudo? Estou querendo dizer que o mundo afetivo de um homem e de uma mulher são 2 mundos diferentes. E isto é algo que não é criação cultural. Não é criação cultural. Eu tive 4 sobrinhos. Os 3 primeiros foram homens. Então nós já estávamos acostumados a lidar com homem na nossa família, né? Estávamos já acostumados a lidar com os meninos. É bola, é carrinho, é jogo, né? É agressividade, é briga, né? Desce o braço no outro e assim vai. Até que veio a Gabi. Gabriela é a caçula da família. E ela tem, assim, como toda menina, as sensibilidades do mundo afetivo de uma menina.
quando ela tinha 2 para 3 anos de idade, uma idade assim, muito nova, praticamente tinha aprendido a falar só, né? Não mais do que isso. Um dia, a minha mãe, a avó dela, estava segurando ela no colo de pé. Então, a Gabi estava de pé, nos joelhos da minha mãe, com as costas para minha mãe e de frente para o nada, né? De frente para o abismo, digamos assim. E então, minha mãe segurando ela, e ela então disse esta frase: calma, Gabi, vovó não vai derrubar você. Vejam a inteligência afetiva feminina. Uma menina com 3 anos de idade é capaz de fazer aquilo que marmanjo com 40 às vezes não é capaz de fazer. Ou seja, de promover sentimentos positivos de segurança nela mesma. Ela estava falando consigo. Calma, Gabi, vovó não vai derrubar você. Ela não estava alimentando o próprio medo e a própria insegurança, estava ao contrário, colocando segurança, confiança, né? Então vejam, isto denota inteligência afetiva. Para nós, para a família, isso foi uma revelação. Por quê? Porque depois de 3 homens, né, acostumados a destruir as coisas em casa, ver a delicadeza de uma menina, para nós, foi algo extraordinário. Agora não me venham dizer que isso é criação cultural. Entende? Não é criação cultural. Isto é algo desejado por Deus. Está aí. Ou seja, não foi o ser humano quem inventou a diferença entre homem e mulher. Testosterona, progesterona, as áreas do cérebro, seja qual for a explicação física que você dê, o que eu quero notar aqui é que na alma animal, ou seja, no psiquismo do homem e da mulher, existe uma diferença onde a sexualidade causa uma diferença grande. Está entendendo? Porque é que existe uma tendência para que os homens, né, se deem melhor nos campos de ciências mais exatas. Porque que você vê claramente nas faculdades uma diferença de cursos mais masculinos e cursos mais femininos. Porque é que na psicologia vai tanta mulher e na engenharia vai tanto homem, não é? É uma diferença cultural? É uma criação cultural? Não. É algo que é desejado pelo próprio Deus, essa diferença. Agora, não quer dizer que não possa haver homens psicólogos e não quer dizer que não possa haver mulheres engenheiras. Está entendendo? Se uma mulher se sente mais realizada, se ela se sente muito melhor no campo da engenharia, isso é um talento, é um dom que foi dado a ela. Agora, ela não queira, por favor, que todas as outras mulheres achem isso o máximo. Entende? Porque vai ser difícil você fazer todo mundo igual assim. São questões de talentos pessoais, tá? Onde nós não precisamos de forma alguma forçar a barra, né, das pessoas individualmente. Agora, o que nós não podemos é colocar dentro da sociedade um molde cultural onde nós forcemos as pessoas, forcemos os homens e as mulheres a irem contra a sua natureza própria. Está entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Então, o feminismo radical gostaria que mulher e homem fossem idênticos. Então, por exemplo, se existem empresários do sexo masculino que são mais bem-sucedidos e o número de empresárias do sexo feminino bem-sucedidos é menor, as feministas radicais acham que isto é uma injustiça
e que nós deveríamos, através de uma engenharia social, forçar a barra e fazer que houvesse o mesmo número de mulheres bem-sucedidas como empresárias e o mesmo número de homens bem-sucedidos como empresários. Gente, isso simplesmente não é assim. Simplesmente não acontece assim. Por quê? Porque a maior parte das mulheres, para se sentirem realizadas, elas não procuram a realização nesse campo das conquistas empresariais. Ela pode até fazer isso, ela até pode ser uma empresária bem-sucedida, não estou dizendo que não, ela pode. Mas, sendo uma empresária bem-sucedida, ela tem todo um outro campo de realização pessoal que faz parte dela. Como, por exemplo, o ser dona de casa e ter filhos. Parece absurdo, mas eu sei que vocês, mulheres jovens, foram formadas numa ideia de rejeitar a ideia da mulher dona de casa que fica em casa cuidando dos filhos. Nem eu estou aqui. Quem sou eu para querer propor isto? Tá? Calma, calma. Mas o fato é o seguinte: eu conheço um número imenso de mulheres que trabalham e que mesmo trabalhando, chegam em casa e se realizam nos seus trabalhos em casa e no tempo e no cuidado com seus filhos. Quando nós resolvemos declarar o direito da mulher trabalhar, a gente não se deu conta de que nós estávamos também declarando o dever da mulher trabalhar. Esse é o grande problema. As pessoas não se dão conta, filosoficamente falando, que um direito comporta um dever. Eu tenho o direito de pregar o Evangelho e de celebrar a missa, mas tenho também o dever de pregar o Evangelho e celebrar a missa, que faz parte daquilo que é a minha vocação. Nós proclamamos o direito de a mulher trabalhar, criamos o dever da mulher trabalhar. Ou seja, a nossa sociedade ela é toda montada para o fato de que o salário do homem não é suficiente para sustentar a casa. Está entendendo? Foi isso que nós criamos. Por quê? Porque nós temos aí uma quantidade enorme de exigências sociais, não é? E se a mulher não trabalha, o nível, né, de vida da casa já diminui. Então vejam que agora a sociedade que nós resolvemos montar, declarando o direito da mulher trabalhar, tornou-se uma sociedade que escravizou a mulher no dever de ela trabalhar. Isso foi libertação? Eu acho que é uma faca de dois gumes. Está entendendo? Eu acho que tem o seu lado bastante positivo, mas tem também o seu lado negativo. O lado positivo de a mulher trabalhar é o fato de que, quer queira, quer não, a independência financeira da mulher significou para ela uma realização. Tá? Isso não tem dúvida. Só que, se a mulher tem uma fonte de renda, se ela de alguma forma tem algum dinheiro, onde ela manda naquele dinheiro, e ela é capaz de se realizar, isso é algo positivo e bom. Mas vejam que as mulheres tendem a ver no trabalho uma obrigação necessária, o preço que ela tem que pagar para obter a sua independência financeira. Enquanto o homem tende a ver no trabalho uma realização que também no final tem uma coisa chamada dinheiro. Tá? Isso aqui é questão de tendência. Novamente, muito difícil a gente fazer regras gerais aqui. Tá? Mas a mulher
olha para o dinheiro que ela recebe no seu emprego como um meio para fazer outra coisa e nessa outra coisa se realizar. Enquanto o homem tende a se realizar no próprio trabalho. Tá? Ou seja, a satisfação de ter feito algo, a satisfação de ter estabelecido uma meta e ter alcançado aquela meta. Puxa vida, estou feliz, cheguei lá. Né? Então, são tendências diferentes. Estou dizendo que todo homem é assim? Não. Estou dizendo que toda mulher é assim? Também não. Tá? Mas são tendências diferentes. Por quê? Porque a maior parte das mulheres está disposta a ganhar menos dinheiro se ela tiver um salário, mas com esse salário tiver mais tempo para estar em casa e estar com seus filhos. A maior parte das mulheres aceita isso. Né? Ou seja, o trabalho para ela é uma espécie de pedágio chato, tá? Para ela ter a sua independência financeira. Mas ela está feliz e se realiza na sua casa e com os seus filhos. Isso faz parte da natureza feminina. Tá? Isso faz parte da natureza da mulher. O que acontece é o seguinte, que nós estamos formando as mulheres para quê? Para estarem descontentes com isso. As mulheres estão sendo formadas de tal forma que elas olham para a realidade do cuidar de casa e do ter filhos como sendo um fardo, uma opressão, uma coisa terrível. Então, aí o que é que termina acontecendo? Termina acontecendo que ela arranja um fardo ainda maior, que é o trabalho mais o cuidar de casa e o ter filhos. Por quê? Por mais que você divida as suas tarefas domésticas com o seu marido, vamos supor, um dia eu lavo a louça, outro dia ele lava a louça, um dia eu varro a casa, outro dia ele varre a casa, um dia eu levo os meninos para passear, outro dia ele leva os meninos para passear. Tudo bem, você pode impor, né, um regime de igualdade nos direitos e deveres nas lidas domésticas, só que tem uma diferença. Ele, ao fazer isso, não vai estar tendo o mesmo nível de satisfação que você teria se você tivesse independência financeira para fazer isso. Está entendendo? Quer queira, quer não, isso é algo que está na Constituição da própria mulher. Não sei se vocês já chegaram a estudar alguma coisa de Freud, né? Mas o nosso amigo Freud, ele notou uma coisa que ele expressou dessa forma, não é que tenha que ser desse jeito, né? Mas ele expressou a diferença entre o homem e a mulher, olhando para a questão de que fisiologicamente a mulher não tem o pênis e o menino tem o pênis. E ele notou, na observação das crianças, que a menina, desde cedo, procura ter um filho. E então Freud foi e expressou as coisas dessa forma. Não estou dizendo que ele tem razão, mas estou dizendo que é a observação dele. Ele diz que a criança, para a menina, substitui o pênis, ou seja, a ausência de pênis. E Freud não tem razão, mas tem razões. Em que sentido? Qual é o drama sexual de um homem? O drama sexual de um homem, o maior drama sexual de um homem chama-se impotência. Tá? É uma coisa interessante até entre celibatários. Experimenta no seminário, onde só tem rapazes que vão ser padres celibatários, que não terão relações sexuais, né? Muitos deles virgens, que nunca tiveram nenhuma relação sexual. Mas experimenta entre esses rapazes que nunca tiveram relações sexuais na vida, você chegar e dizer que ele vai ficar impotente. É um pavor. É uma coisa assim,
Porque para o homem, a impotência representa um fantasma, né? O homem não quer ficar impotente. A castração, então, é o fantasma ao cubo, não é? Então, é evidente que existe aí um valor simbólico, né, na potência. A própria palavra potência fala isso, ou seja, não é algo que precisa ser, mas que eu tenho que poder fazer se eu quisesse. Entende? Não é que eu vou fazer, mas se eu quisesse, eu faria. Então somente o fato de dizer eu poderia, eu tenho essa potência, né? Isso já tranquiliza. É interessante isso entre os rapazes. Já para os homens, a esterilidade não é um drama tão grande. Ou seja, é um problema, mas não é um problema tão grande. Por quê? Porque a esterilidade é o problema da mulher. É o drama da mulher. Não ter filhos para uma mulher é muito mais pesado do que para um homem. Quando um casal não tem filhos, para o homem é uma tristeza, para a mulher é uma tragédia. Tá? Então, vejam como são duas coisas bem diferentes. Não é? O homem está mais ligado à possibilidade de ele ter relações sexuais. A mulher está mais ligada à possibilidade de conceber e dar à luz. Mas eu pergunto se isto que nós encontramos enquanto tendência na alma carnal do ser humano, ou seja, no psiquismo, não é algo que está também enraizado no físico. Por quê? Porque vejam que num ato sexual, todo o desempenho e a pressão está em cima do homem. Ou seja, é o homem quem tem que dar conta do negócio. Está entendendo? No ato sexual, a mulher pode até não estar muito afim e ela pode até fingir satisfação sexual. O homem não tem como fingir. O homem não tem como esconder o fato de que ele não deu conta. No homem, é por isso que é chamado de ativo, e a mulher é chamada de passiva no ato sexual. Por quê? Porque é o homem quem tem que dar conta. No próprio direito canônico, a lista de coisas que tem que se fazer para consumar um matrimônio são todas coisas que estão relacionadas ao homem, e a mulher tem só a receptividade. Para que um matrimônio seja consumado canonicamente, e não tem mais jeito de voltar atrás, tem que haver ereção, penetração e ejaculação de líquido seminal dentro da vagina. São todas exigências do homem. Se não teve isso, não teve consumação do matrimônio. O matrimônio não foi consumado. Ou seja, o matrimônio é algo que começa no altar, mas termina na consumação no leito nupcial. Se aquilo que foi começado no altar não foi consumado no leito matrimonial, então o matrimônio estava se fazendo, mas não se completou completamente. Entendeu? Não chegou à sua compleição. Não chegou ao factum esse, se diz em direito canônico. Isso só para vocês verem, né? E o que a mulher tem que fazer no ato sexual? Receber o membro viril. Ponto. Acabou. Não é? Então, vejam que essa exigência sexual em cima do homem cria também dentro do homem uma tendência de que ele precisa esse desempenho todo. Agora, vejam o que está acontecendo com a nossa sociedade. A nossa sociedade colocou na mão de todo mundo camisinha. E com a revolução da camisinha, as mulheres ficaram mais agressivas sexualmente.
Ou seja, antigamente, para um rapaz levar uma menina para o ato sexual, não é? Ele precisava mostrar desempenho, né? Precisava sapatear bastante, mostrar que ele era interessante, que ele era inteligente, que ele era alguém que valia a pena, isso, aquilo, não sei o que, etc e tal. E as meninas bem formadas cristamente se seguravam, não é isso? Os rapazes cristãos também se seguravam, mas só estou lhe dizendo que geralmente quem estava encarregada disso era a menina. Por quê? Porque a própria natureza física, né, da mulher enquanto fêmea, mamífera, né, fazia com que a mulher fosse mais recatada sexualmente. Você pode ver. É a própria natureza da mulher. Aí o que aconteceu? Haja distribuição de camisinha para todo mundo. As mulheres que antes precisavam ser seduzidas, né, precisavam de uma lábia, precisava você fazer alguma coisa para levar a menina para o ato sexual, elas começaram a ser mais ativas no ato sexual. Ou seja, elas começaram a investir, elas começaram a dar em cima dos meninos, elas começaram a ser mais jogadas, né, atiradas. Consequência disto, o número de jovens rapazes com disfunção erétil é um negócio assustador. Ou seja, haja Viagra. Rapazes com 16, 17, 18 anos que não teriam dificuldade nenhuma de realizar o ato sexual, agora se sentem inseguros e tomam Viagra. Por quê? Porque eles querem demonstrar um desempenho maior, porque querem, né? Porque quando a mulher é mais agressiva sexualmente, ou seja, quando ela é quem se torna mais ativa, isto cria no homem uma dificuldade onde ele tem dificuldade do desempenho sexual. Porque ele se sente levado. Ele se sente arrastado. Só que no ato sexual, quem é que tem que desempenhar tudo? Digamos assim, é ele. É ele quem tem que produzir uma ereção, é ele quem tem que ejacular, é ele quem tem que dar conta. Está entendendo? Então, hoje, o que é que se vê muito em consultório de psicologia? Homens com dificuldade de ereção resolvem ir atrás do Viagra, isso, aquilo, nem sempre resolve. Mas, a maior parte das vezes, quem tem que ser tratada por causa disso é a esposa e não o marido. Entende? É a atitude da mulher no ato sexual que causa a disfunção erétil no homem. Muitas vezes, não estou dizendo que isso é 100% dos casos, mas é aquilo que se constata em clínica, né, com uma certa frequência. Vejam o que é que nós estamos vendo. Estamos vendo que as coisas talvez sejam mais complicadas do que nós antes imaginávamos. Ou seja, que realmente Deus criou homem e mulher. Deus nos criou bem diferentes um do outro. Até agora, eu não disse para vocês nada daquilo que, como é que nós deveríamos ser. Por quê? Porque isto nós vamos precisar ver quando nós chegarmos ao terceiro andar. Porque no ser humano, quem deve governar a vida do ser humano é o Espírito. É o Espírito quem manda na alma carnal, que manda no corpo. Então, eu até agora, não sei se vocês estão estranhando,
que eu não coloquei muitas normas, né? Não falei nada daquilo que deveria ser. Eu só estou dizendo como é a tendência. As tendências são essas. Eu não estou dizendo se essa tendência é boa, se essa tendência é ruim. Eu não estou dizendo se essa tendência é ordenada, se essa tendência é desordenada. Deu para notar isso? Eu estou, até agora, somente passando por uma descrição da diferença entre homem e mulher. E nessa descrição da diferença entre homem e mulher, nós estamos vendo que existem mais coisas do que pode imaginar a nossa vã filosofia, né? Ou seja, nós podemos ver que as coisas são mais complexas, né? Que não somos simplesmente assim, o homem é diferente da mulher porque resolveu ser diferente. Não. Existe algo enraizado na própria diversidade de homem e de mulher, na constituição física, e agora nós vimos também no jeito, né, na forma psíquica de reagir diante do mundo e da realidade. Tá? Não sei se tem alguma pergunta, podem fazer, porque eu sei que são coisas bastante polêmicas. A pergunta é se não existe um sentido também cultural nessas diferenças. Veja, o ser humano, ele é um ser cultural, porque ele produz cultura. Está entendendo? Não existe o ser humano sem cultura. O ser humano sem cultura não é cultura, seria macaco. Portanto, eu diria que as coisas são o contrário, ou seja, é exatamente a verdade humana que gera a cultura. Não é? O ser humano é aquele quem faz a cultura. Mas também é verdade que a cultura faz o ser humano. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu acho que é um todo que foi evoluindo. Ou seja, o ser humano, pelo fato dele ser uma criatura espiritual, não é? Na sua expressão espiritual, ele foi gerando cultura. Ao mesmo tempo, essa cultura foi ensinando para ele muito mais facilmente quem ele era. Não é? Porque, como nós vimos na aula passada, o ser humano, ele não nasce humano, ele é uma tarefa dada a ele mesmo. Ou seja, se você não se desenvolver culturalmente, você não será um ser humano pleno. Então, é difícil a gente saber quem que influencia quem numa vida como a sua, por exemplo, não é? Você nasceu, é evidente que junto com o leite materno você sugou também a cultura, né? Você foi sendo formado numa mentalidade. Só que o que eu estou enfatizando aqui não é o fato de que quem entrou primeiro na sua vida foi o dado biológico ou foi o dado cultural. Mas o que eu estou enfatizando aqui é que até mesmo o dado cultural tem um substrato físico e psíquico que não foi inventado por nós, mas que está lá como algo desejado por Deus. Está entendendo? É só isso que eu quero salientar. Agora, que as culturas possam aumentar isso, né? Assoberbar isso não tem dúvida nenhuma. Que exista, por exemplo, entre os seres humanos, uma coisa chamada inveja, isso aí não tem dúvida nenhuma, é só abrir os olhos e constatar. Deus queria isso? Não, a inveja nasce como consequência do pecado original. E, no entanto, né, é o primeiro sentimento que a gente vê depois que os Adão e Eva são expulsos do paraíso, nasce Caim e Abel, e ali os dois se matam mutuamente por inveja. Ora, essa realidade da inveja existe entre os homens, do sexo masculino, mas existe também entre as mulheres, sexo feminino, ou seja, a inveja do filho da outra, não é? E a arrogância de se apresentar como mais do que a outra por ter filho ou não ter filho.
Não sei se isso é algo que a gente poderia chamar de propriamente cultura. Eu acho que é mais pecado original do que cultura, né? O casal não deveria, né? Eu acho extremamente inadequado que um casal passe a sua lua de mel num lugar que não seja o seu lugar, ou seja, a sua casa. A primeira noite de núpcias, o lugar da primeira noite de núpcias é o tálamo nupcial, ou seja, o leito do casal, que é sagrado. O leito do casal é um altar, é um lugar onde Deus é servido, onde se oferece um sacrifício de louvor a Deus e se participa da criação de Deus. Isso aí nós veremos quando nós estudarmos mais essa questão do sexo. Agora, então esse é o que deveria ser. No entanto, se um casal recém-casado resolver passar sua lua de mel num motel, num leito prostituto, me desculpe, mas é um leito prostituto, é um negócio indigno, né? Quantos pecados foram realizados em cima daquela cama? Que um casal queira passar sua lua de mel no motel, eu acho uma coisa indigna. Porém, se eles o fizerem, será consumado validamente. Não precisa ser na cama do casal. A questão na Bíblia de as viúvas serem discriminadas, talvez você esteja colocando dois dados bíblicos diferentes. Um é o fato de que viúvas sem filhos eram discriminadas, porque a ausência de filho era considerada uma maldição. Ou seja, Deus não abençoou aquela mulher. Ela se casou, não teve filhos, então ela é maldita. Isso é evidente que é uma coisa do Antigo Testamento que deve ser superada, não é? Vocês sabem que a revelação de Deus, ela se deu ao Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento ainda é imperfeito, tem uma série de coisas no Antigo Testamento que precisam ser relidas e superadas à luz do Novo Testamento, tá? Então, para nós cristãos, o Antigo e o Novo Testamento não estão no mesmo nível. É o Novo Testamento quem esclarece o sentido do Antigo, tá? O Antigo preparou o caminho para o Novo. Mas uma vez que ele preparou e chegou o Novo, chegou a plenitude, então nós agora com o Novo Testamento olhamos para o Antigo e reinterpretamos aquilo lá. Então, todos esses dados do Antigo Testamento, quando se fala da maldição da infertilidade, devem ser relidos à luz do Novo Testamento. Então, aqui no caso, a gente deve reler mais como uma infertilidade espiritual, né? Ou seja, todos nós somos chamados a ser pai e mãe espiritualmente. Ninguém nasceu para ser estéril. Todos nós temos uma paternidade e uma maternidade espiritual. Então, nesse sentido, optar livremente por não ser pai espiritual, não ser mãe espiritual de ninguém, é algo realmente ruim. Então podemos dizer que aí tem uma maldição, não é algo ruim. Então é algo que deve ser relido. Um segundo aspecto com relação a essa história das viúvas do Antigo Testamento, que é outra coisa importante, aí é o lado positivo. A viúva, ela é vista como sendo aquela que é cuidada por Deus e pelo rei de forma especial. Ou seja, Deus cuida do órfão e da viúva. Por quê? Porque não havia sistema de previdência social, não havia nenhuma garantia, né? Então, uma mulher viúva, naquela época, ela estava condenada à mendicância. Porque ela não tinha marido que a sustentasse. O pai já tinha morrido, ela não tinha marido para sustentar, quem que ia cuidar dela? Então por isso havia, por exemplo, a lei do levirato, né? Que morreu um irmão sem dar filho para uma mulher, aí vai e casa com o irmão dela para que suscite uma descendência. Aí ela tendo um filho, né? Poderia criar esse filho e depois o filho iria sustentá-la na velhice. Não é isso? Então são as formas que havia naquela cultura bíblica, resolver o problema da esterilidade. A questão da cultura bíblica com relação à mulher
Nós teremos oportunidade de ter palestras sobre isso, tá? É algo que nós vamos tratar lá no futuro, que é o seguinte: não olhem para o Antigo Testamento como sendo o nosso ideal. Porque se o Antigo Testamento fosse o nosso ideal, nós estaríamos ainda sacrificando cabras, né, bezerros, matando bois, estavam circuncidando os homens. Então essa é a primeira coisa. O Antigo Testamento não é o ideal. Segunda coisa, nós iremos ver que se a mulher, se houve no mundo a possibilidade de a mulher deixar de ser objeto e alcançar o status de pessoa, isso se deu por causa do cristianismo. Nós iremos ver historicamente, iremos comprovar isso, tá? Hoje eu só estou afirmando, não estou provando nada. Não estou provando nada. Só estou dizendo que em quase que a totalidade das culturas, não vou dizer que é 100% porque seria, né? Existem algumas culturas matriarcais que são exceções assim raríssimas. Mas na quase totalidade das culturas, a mulher sempre foi considerada objeto e não chegou ao status de pessoa. Ela era uma coisa. E quem fez com que a mulher saísse desta condição foi o cristianismo. Historicamente é assim, e nós iremos comprovar isso numa palestra que virá, tá? Para mostrar como, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é reconduzindo o movimento do feminismo para suas raízes cristãs. Quando o movimento do feminismo cortou seu relacionamento com Deus e quis se revoltar contra a criação de Deus, só começou a destruir a mulher. Então nós vamos voltar para as raízes cristãs para descobrir na mulher cristã aquilo que é o ideal da mulher e como é que a mulher pode realmente se realizar.